trazer um pouquinho mais de bastidor sobre o que está acontecendo lá na CPI do MST e tem ligação com reforma ministerial? Vamos nessa. Prestes a entrar na base do governo e ganhar um ministério, não sabemos qual, o Republicanos trocou seus 2 membros da CPI do MST. Eu tive acesso a um ofício em que a liderança do partido, a gente tem as imagens para mostrar, pede o desligamento dos deputados Messias Donato e Diego Garcia. Os novos membros ainda não foram indicados, mas eu conversei com fontes da cúpula da CPI que dizem que a decisão pegou todo mundo de surpresa, até mesmo os próprios deputados. Essas fontes acreditam que vão ser indicados nomes agora mais ligados ao governo. A CPI ela foi informada ontem da troca dos membros. Então, quando você junta essa troca feita pelo Republicanos e a decisão de Arthur Lira de proibir o depoimento de Rui Costa, isso está sendo visto pela oposição como um sinal de que o governo vai jogar mais pesado para segurar a atuação da CPI do MST depois da reforma ministerial. Fui conversar com aliados de Arthur Lira. Eles negam motivação política nessa decisão de dar um não ali para o depoimento de Rui Costa. Dizem que o requerimento para a convocação do ministro da Casa Civil estava mal formulado, não tinha uma justificativa. Agora, vem junto com essa decisão do Republicanos e nada na política acontece por acaso. Vamos um pouquinho para a análise? Quem é que está comigo? Ah, todo mundo. Tainá, vou começar com você, que eu sei que você tem apuração sobre isso também. Por que o líder do Republicanos, Hugo Motta, qual é a justificativa que ele dá para trocar os membros da comissão? Ele admite que é para, entre aspas, agradar o governo? Desculpa, estava procurando aqui exatamente as palavras do líder do partido, Hugo Motta, diante dessa manifestação que você traz, Raquel, dos membros da mesa dessa CPI. Eu fui questioná-lo sobre esse movimento, já que o ofício que ele enviou à CPI não traz nenhuma justificativa. E o que ele me diz, tá? A principal frase que eu penso aqui do que a gente conversou é: não vou premiar quem não acompanha o partido. Hugo Motta me disse que ele fez esse movimento porque esses 2 deputados, o Messias Donato e o Diego Garcia, não têm acompanhado o Republicanos nos votos em plenário, ou seja, eles não têm votado junto com o partido, portanto, estão em rebeldia, podemos dizer assim, indo contrariamente à indicação do líder da bancada, que é o próprio Hugo Motta. Então, por não terem votado nas últimas decisões em plenário seguindo a orientação da bancada, Hugo Motta decidiu afastá-los. Esse é o argumento. Na CPI do MST, ele me frisa: eu nunca pedi para votarem nem a favor nem contra requerimentos. Raquel, existe uma negociação com Republicanos em curso. Eu e Gustavo Uribe estávamos caminhando ontem pela Câmara dos Deputados, de cafezinho em cafezinho, e nós encontramos o Hugo Motta lá, perguntamos sobre essa negociação, né, em que pé estava, se iam esperar mesmo o Marcos Pereira voltar e tudo. O que a gente sente da temperatura? O Uribe pode falar um pouquinho depois também, Raquel, do Republicano sobretudo, né? Há um entusiasmo, a gente vê, dos ministeriáveis em participar do governo. Claro, eles já foram anunciados, como a gente falou aqui anteriormente, declarados ministros sem ministérios, né? Mas quando a gente conversa com as lideranças dos 2 partidos, né, no caso do Fufuca, ele é o próprio líder, né, mas com os cabeças ali que estão também dentro dessa negociação, o que eles falam é: calma, a gente precisa saber o que vai ser ofertado pelo governo. Não é assim. Mas já está decidido. E aí eles sempre pontuam para a gente: não, a gente precisa saber se a gente vai aceitar o ministério que vai ser ofertado pelo Palácio do Planalto.
Uribe, já que vocês estavam de cafezinho, vou com você agora. Tainá está dizendo, né, que os líderes estão falando, a gente precisa ver qual ministério que vem. E a entrevista do Ciro Nogueira, agora para nós, presidente do PP, ela é muito contundente. Ele diz, se fosse por mim, o Fufuca não seria ministro, nunca vi isso, indicar um ministro antes de indicar a pasta. Que recado que o Ciro Nogueira estava querendo dar? Realmente para o Fufuca desistir ou só marcar um posicionamento? Marcar um posicionamento de que oferecer o ministério não significa que a bancada inteira irá virar governista. E essa é a grande preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva, por isso que ele deu uma espécie de freio de arrumação. E a Thais Arbex trouxe uma informação importante, que é a volta de Marcos Pereira ao Brasil, que deve acontecer na segunda quinzena, e Lula espera isso. Espera sentar com Marcos Pereira para realmente saber o que o Republicanos espera. Há uma avaliação que dar o Ministério do Esportes para Silvio Costa Filho não significa que isso está contente de todo o Republicanos. É necessário puxar uma outra ala do Republicanos. Isso poderia envolver, por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio, que já se falou, aquele remanejamento de Geraldo Alckmin, eventualmente para o Ministério da Defesa, e aí o Republicanos ficaria com essa pasta que Marcos Pereira já esteve à frente dela durante a gestão de Michel Temer. Então é justamente o que quer neste momento Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que essa reforma ministerial deve durar um pouquinho mais, deve se estender agora na segunda quinzena. Porque para Lula não interessa apenas contemplar esses dois nomes e acabar não levando grande parte do apoio das duas bancadas. E as duas bancadas querem bastante, querem duas pastas ministeriais, uma cada uma, mas também cargos de segundo escalão. E aí tem Caixa Econômica Federal, e aí tem Funasa e outras estruturas federais que podem ser a contento. Há um outro fator relacionado a Marcos Pereira, que é a sucessão em 2025. Hoje você tem Arthur Lira com o nome de Omar Nascimento, que é o nome que ele quer colocar na sua sucessão. Marcos Pereira tem feito aquele movimento de ir pela beirada, ou seja, tentar conseguir a confiança do Palácio do Planalto para ter a chancela de Luiz Inácio Lula da Silva na sucessão de Arthur Lira. Então, o movimento do Republicanos também não é por acaso, uma aproximação tanto no sentido de reforma ministerial, como também de sucessão da Câmara dos Deputados. Yuri, falando um pouquinho da CPI do MST em si. É uma CPI onde a oposição tem uma maioria muito folgada. Precisa ver agora o que acontece com essa troca no Republicanos, como é que ficam os números, mas a gente sentiu ela descambando assim de uma maneira, uns ataques super agressivos, perdendo completamente o foco. Qual que você acha que é a tendência dessa CPI? Será que o governo vai conseguir fazer pressão para, pelo menos, abafá-la ou não? Aquilo ali ainda é um caldeirão? Aqui a CPI do MST virou talvez o principal foco de atuação da oposição, isso sem dúvida, mas como você disse, ficou desgastado por episódios como a discussão da semana passada entre o presidente da comissão, o deputado Tenente Coronel Zucco, que é do Republicanos, por sinal, e presidente da CPI, e a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Aquela discussão ficou muito ruim e isso desgasta a imagem do trabalho da CPI. Agora, o governo tem uma série de instrumentos, claro, para pressionar esses partidos e começar a cobrar faturas à medida que forem incorporados ao governo, mas vale lembrar que, a despeito de ser o Republicanos ter o deputado que preside a CPI do MST, ter essas mudanças de alguns dos seus integrantes agora, como foi explicado pela Tainá Falcão, aí com o deputado Hugo Mota, o líder do partido, mas é uma bancada que já na maioria tem votado com o governo, na maioria dos votos, e isso são dados que o próprio governo tem do seu mapeamento de votações na Câmara dos Deputados, já é uma bancada que tem dado a maioria dos seus votos a favor do governo nas questões mais importantes. Então, no fundo, há sim alguns integrantes bastante fortes e com um discurso bastante aguerrido contrário ao governo, mas naquilo que interessa ao governo, ao Palácio do Planalto, a bancada do Republicanos tem sido das mais colaborativas, mais do que progressistas, que a gente acabou de ouvir o seu presidente, senador Ciro Nogueira, e principalmente mais do que o União Brasil, que já tem assento na esplanada dos ministérios. O que a gente vê, no fim das contas, é que não é tão difícil assim para uma bancada como a do Republicanos colaborar com o governo. A questão é quando utilizar os instrumentos que tem à sua disposição, e é isso que o líder está fazendo nesse momento.
A bancada do Republicanos de Tarcísio de Freitas, o candidato preferido da oposição para 2026. Nunca é demais lembrar, né? Esses nós da política brasileira. Thaís Arbex, fecho com você. Quem fala por último sempre amarra o raciocínio, me ensina o mestre William Vac. Thaís, Lira nega que tenha influência de reunião ministerial, diz que foi técnico, que não tinha justificativa para a convocação de Rui Costa. Mas qual é a mensagem? Estão se entendendo? Vem reforma ministerial por aí? Vem reforma ministerial por aí. O que a gente sente até então é que falta a definição desses espaços, exatamente qual é. O que eu tenho de informação hoje? Que Republicanos trabalha com 4 pastas: esporte, ciência e tecnologia, portos e aeroportos e o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o PP não quer nada menos do que uma pasta que tenha o mesmo porte e capilaridade que o Ministério do Desenvolvimento Social. O mundo ideal de Arthur Lira era conseguir ali cidades e transportes, ou cidades ou transportes, mas especificamente transportes, porque a gente está ali falando de Renan Filho. Mas é claro que talvez isso não aconteça porque temos o MDB. Mas essa reforma vai sair. A gente ainda não sabe exatamente como, nem em que posição. O que nos mostra política sempre são gestos, né, Raquel? Esse gesto de hoje, ele tem um significado importante, porque é Lira baixando a bola da CPI do MST, colocando essa bola no chão para ver como que vem agora o Palácio do Planalto. Afinal de contas, colocar o ministro da Casa Civil ali numa CPI que tem como objetivo desgastar o governo não seria interessante para essas negociações de entrada do Centrão no governo. E aí, só para fazer um adendo, achei bastante interessante a entrevista do Ciro Nogueira, porque ele faz um aceno, uma declaração bastante forte de lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele admite uma certa derrota, né? Porque, se depender dele, o Fufuca não vai ser ministro, mas isso já é fato consumado. Acho que ele já incorporou essa derrota, a não ser que daqui a um tempo ele tope sentar com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Lula, como perguntou o Uribe. O que ele diz que não vai fazer, né, Thaís? Exato.